Olá pessoal, sou Milton Bergamo, coloproctologista, e hoje eu gostaria de falar então sobre o Setembro Verde e essa oportunidade de conscientizar as pessoas sobre o câncer coloretal, o câncer de intestino. Então o câncer de intestino, na maioria das vezes ele acomete o colo, né, o intestino grosso, e ele chega a ser a segunda causa de câncer em mulheres e a terceira em homens. Então é um dos cânceres mais comuns, né, nos indivíduos. E dos cânceres gastrointestinais, ele é com certeza o câncer mais prevalente, o câncer mais comum. E ele é um câncer prevenível. Ele é um câncer que, se o indivíduo fizer o acompanhamento de acordo com as recomendações médicas, não é? Principalmente pessoas que têm histórico familiar de câncer de intestino, procurarem o seu médico, ouvirem a recomendação, fizerem a sua colonoscopia de base e fizerem a remoção das lesões pré-malignas, dos pólipos, então esse câncer ele pode, nas poucas situações na medicina em que ele pode ser prevenido. E mesmo quando não é prevenido, o diagnóstico precoce, como um todo o câncer, ele reduz muito a chance de complicações e aumenta muito a chance de cura, podendo chegar aí a 95% numa fase precoce. É importante a gente lembrar que o câncer de intestino ele não traz muitos sintomas até uma fase mais tardia, principalmente quando ele começa a causar obstrução do intestino, é normalmente numa situação mais avançada. E em algumas situações anemia. Anemia é importante, principalmente quando o tumor é do lado direito em pessoas mais idosas. Infelizmente, então, ele dá poucos sintomas. O que a gente deve levar em conta? Qualquer mudança do hábito intestinal, né? Se a pessoa tinha um hábito de uma maneira e de uma hora para outra começa a ficar constipada ou começa a ter a diarreia, isso deve ser levado em conta principalmente em pessoas acima dos 40 ou 50 anos. Então qualquer mudança de hábito intestinal, né? Seja o início de uma constipação, o início de uma diarreia, um sangramento anal, ele deve motivar uma consulta médica e a partir desses sintomas o médico vai decidir se há necessidade então da avaliação por exames diagnósticos como a colonoscopia, que eventualmente vai fazer o diagnóstico e definir a questão do tratamento. Então é importante nesse mês que nós consigamos levar o conhecimento, né, da prevalência, de como esse câncer é comum, esse câncer é prevenível, as pessoas podem fazer a prevenção fazendo seus exames de colonoscopia de acordo com a recomendação médica e, além disso, lembrar sempre, né, de ter hábitos saudáveis, alimentação rica em fibras, evitar os excessos de consumo de gorduras, frituras, enlatados, embutidos, condimentados, evitar o tabaco, reduzir o consumo de álcool e praticar atividade física habitual. Então, todos esses fatores, essas mudanças de estilo de vida ajudam a prevenir o câncer coloretal. As famílias que têm histórico de câncer devem ficar mais atentas, procurar a orientação do seu médico, fazer a sua colonoscopia até os 45 ou 50 anos, mesmo para quem não tem histórico de câncer na família, e para quem tem histórico, aí o seu médico vai poder orientar de maneira mais adequada qual o momento adequado para iniciar a prevenção.